Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Os irmãos, vamos se assentar, irmãos, e nos aquietar. Amém. Vamos ter uma palavrinha de oração. Amém? Vamos orar, nos assentar e nos aquietar. Amém. Senhor Jesus, nós bendizemos, louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Nós lhe adoramos pela Tua morte na cruz. Nós temos razões intermináveis para lhe adorar, Senhor. Tributamos ao Teu nome honra, glória, louvor e adoração. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, digno de honra, glória e louvor. Submetemos nossas vidas ao Seu senhorio, ao Seu encabeçamento, à Sua liderança nesta manhã, pedindo ao Senhor que derrame luz sobre nós, que nos dê ouvidos capazes de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu Espírito. Fale conosco, nós carecemos ouvir o Senhor. Nos desperta do sono e nos ajuda, Senhor, a entender os nossos dias, os dias que estamos vivendo, à luz da palavra profética. Nos abençoa. Nós encomendamos este tempo aos Teus cuidados, à Tua graça. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Irmãos, no domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre o milênio para a igreja. E o nosso intuito é falar um pouquinho sobre o milênio para a igreja, para Israel e para as nações. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o milênio para Israel. Eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em dois textos, irmãos. Eu queria abrir com os irmãos em dois textos. Zacarias capítulo 13, versículo 1. Zacarias 13, verso 1. Zacarias 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. E também eu quero ler Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos, por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Até aí. Bom, irmãos, preste atenção, esses dois textos, essa fala de Paulo aos Romanos no capítulo 11, é Paulo repetindo a profecia de Zacarias capítulo 13. Existe uma profecia que nós acabamos de ler em Zacarias 13, versículo 1, que diz que haverá uma fonte aberta em Jerusalém, e que apartará Israel dos seus pecados e Jacó de suas iniquidades. Qual é a única fonte que pode remover os nossos pecados, irmãos?
Qual é o único elemento do universo que pode apagar os pecados da humanidade? O sangue de Cristo. Então, o que é que vai acontecer naquele dia? Naquele grande dia, no final da guerra do Armagedon, no final da Terceira Guerra Mundial, quando a nação de Israel estiver cercada por todos os exércitos do anticristo, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras e dará à nação de Israel um grande livramento. E naquele dia Israel, eles olharão o texto, nós vimos isso na semana, se não me engano, retrasada. A profecia de Zacarias diz assim, Zacarias capítulo 12, olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um primogênito. Naquele dia, a nação de Israel vai olhar para o Senhor, e eles vão crer. Israel vai ter de ver para crer. Eu sempre gosto de dizer isso, porque hoje, se você tentar pregar o evangelho para um judeu, você vai ver como é que ele vai reagir. O povo judeu hoje é o povo mais difícil do mundo de ser evangelizado. São judeus, tá? Então, eles terão de ver para crer. Eles crerão de maneira tardia, pagarão um alto preço, como nós já vimos, que por causa disso, a própria palavra de Deus diz que 2/3 da nação irá morrer por causa da dureza do coração de Israel, mas eles crerão no Senhor. O apóstolo Paulo aqui diz nesse texto que o remanescente vivo é que será salvo, tá? Então, depois que Israel se converter, que Israel reconhecer Jesus como o Messias, o que é que vai acontecer com Israel? Sabe o que é que vai acontecer, meus irmãos? Vai ser inaugurado o milênio também para Israel. Obviamente que quando isso aqui acontecer, esse evento aqui acontecer, do Senhor Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, a igreja aqui, neste ponto, ela já foi arrebatada, tá? Então, quando Jesus voltar para os judeus, nós vimos que a vinda do Senhor para Israel e para a igreja é diferente. Para a igreja, o texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que nós nos encontraremos com ele nos ares, estaremos para sempre com ele. Mas com Israel ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. O monte se fenderá, uma banda do monte vai para o norte, a outra para o sul, vai se abrir um grande vale, e os judeus vão correr para dentro desse vale, vão ser salvos, tá? Nesse momento vai se cumprir aquela profecia de Apocalipse capítulo 16, que o texto diz que haverá um terremoto forte e grande, e todas as cidades e nações cairão. Então o exército do anticristo morrerá nesse terremoto. Quando os judeus saírem do vale, eles vão olhar para o Senhor e vão crer, vão perguntar: quem é este libertador? E aí vão reconhecer que aquele é Jesus, o Messias. Vão chorar, e naquele dia eles vão reconhecer Jesus como Messias. A partir daí, o que vai acontecer? A nação de Israel, ela se converte ao Senhor, e vai se cumprir agora as profecias de Ezequiel. Você lembra que em Ezequiel, os oito últimos capítulos de Ezequiel, eles falam sobre a reconstrução de um templo. Lembram desse texto? É um quarto templo. Aquele templo, o terceiro templo, que vai ser reconstruído agora, no acordo de paz entre Israel e o mundo árabe, o mundo muçulmano. Esse templo será profanado pelo anticristo. O anticristo colocará lá nele, no santo lugar, a imagem dele, e vai exigir a adoração do mundo inteiro a ele. Aquele templo será profanado. Então em Ezequiel capítulo 40, do capítulo 41 até o capítulo 48, a descrição do templo. E o que é que acontece? O que é que acontece ali naqueles 8 capítulos? O povo, abram comigo sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 43. Não vai ser possível ler os 8 capítulos de Ezequiel, mas eu queria ler pelo menos as passagens mais importantes desse livro. Ezequiel, capítulo 43. Vamos ler Ezequiel capítulo 43. Repare o que acontece aqui.
Em Ezequiel 43, o profeta Ezequiel, ele tem uma visão. Ele tem uma visão da glória do Senhor voltando para a casa do Senhor. Tá? No início do livro nós vimos que Ezequiel tem uma visão da glória do Senhor indo embora. Algumas vezes na história do povo de Israel, a glória foi embora. Tá? E aqui em Ezequiel, no início do livro, por causa das abominações do povo de Israel, eles cultuando aquelas imagens secretamente, a glória do Senhor foi embora. E aqui no livro de Ezequiel nós vemos ela retornando, tá? Ezequiel capítulo 43 diz o seguinte, vamos ler o verso 1. Então me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que eu tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram visões como que a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao interior, ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e um homem se pôs em pé junto a mim e me disse: Filho do homem, esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres, e com os cadáveres dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira. E havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades e meçam o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, e as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instruções e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo, sobre o cume do monte. Todo o seu termo ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Então, meus irmãos, Ezequiel, ele tem uma visão da glória voltando. Ele viu a glória indo, agora ele tem uma visão da glória voltando, tá? E aí o Senhor leva Ezequiel até dentro do templo, no átrio interior do templo, e ele vê que a glória do Senhor enche o templo. Agora, irmão, o que é mais extraordinário nessa visão nessa visão que Ezequiel teve, é que quando ele chega no versículo 6, a gente se lembra que Salomão um dia edificou o templo, não foi? Salomão edificou o templo, levou anos fazendo aquela construção suntuosa, extraordinária. Sacrificaram 25 mil cabeças de gado na inauguração do templo. Os 24 sacerdotes, 24 turnos de sacerdotes começaram a sacrificar ao mesmo tempo. Diz que a glória de Deus encheu a casa de tal maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali. Mas aquela glória que aconteceu ali no livro de Reis, quando Salomão edifica a casa do Senhor, aquela glória, embora não exista essa palavra na Bíblia, ela não existe no hebraico, os judeus, eles chamaram aquela glória de glória Shekinah. Eles deram
esse nome àquela glória, que era uma luz, era uma nuvem muito brilhante que enchia aquela casa. Glória Shekinah. Só que aqui, o mais maravilhoso é que quando a glória retorna para a casa do Senhor, os judeus, Ezequiel, ele não tem uma visão mais de uma nuvem que enche a casa do Senhor. Quando ele é levado para o átrio interior da casa, quem ele vê lá, irmão? Versículo 6, 43, verso 6, assim, ó: então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e um homem se pôs em pé junto a mim. Quem é esse homem, irmão? Que está no lugar santíssimo da casa de Deus. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, irmão. Esse homem é o Senhor Jesus. Então, quando houver a nação de Israel se converter ao Senhor, quando a nação de Israel se converter, e o Senhor Jesus voltar para o seu povo, e houver a reconstrução deste templo, o nosso Senhor Jesus, ele entrará naquele templo e se sentará num trono naquele templo. E lá, naquele templo em Jerusalém, ele governará não somente Israel, mas todas as nações por 1000 anos. Então, os 1000 anos que vão se cumprir, que estão para acontecer com a vinda do nosso Senhor para Israel, acontecerá desta forma. Então, aqui vai se cumprir aquela palavra de Ageu. Vocês lembram daquela palavra de Ageu? No livro de Ageu, quando o povo de Israel, eles estavam vindo do exílio babilônico, passaram 70 anos em Babilônia. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, que permitiu que toda a casa do Senhor fosse reconstruída. E aí, o texto diz que quando eles lançaram os fundamentos do altar, diz que os jovens davam brados de alegria. Os jovens que tinham nascido lá em Babilônia, mas não tinham visto a glória da primeira casa, ficaram felizes. Glória a Deus, aleluia, a casa do Senhor está sendo reconstruída. Mas os idosos, aqueles irmãos velhinhos que tinham visto a primeira casa, a glória da primeira casa, diz que eles choravam. Já não tinham mais toneladas de ouro, não tinham mais toneladas de prata, não tinha milhares e milhares de cabeças de gado para serem oferecidos ao Senhor em sacrifício. Era uma casinha de nada, e os velhinhos choravam. E aí o Senhor dá uma palavra para aqueles velhinhos, e diz assim, ó, Ageu capítulo 2, Ageu capítulo 2 diz assim, ó: Ageu capítulo 2, Ageu 2 diz o seguinte, oh meu Deus, sou em sofonias, perdão. Ageu capítulo 2 diz o seguinte, versículo 6: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A última glória, a glória última desta casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, quando o Senhor diz em Ageu que a última glória daquela casa seria maior do que a primeira, ele estava dizendo isso. A primeira glória foi aquela Shekinah, aquela nuvem que encheu o interior do templo. Mas a última glória será o meu filho encarnado, que entrará neste lugar, se sentará no trono e governará a nação de Israel para sempre. Então esta é a última glória da casa, que o nosso Senhor Jesus agora, ele está sentado no templo, governando as nações por 1000 anos. E o maravilhoso, irmãos, do texto de Ezequiel, é que o texto diz, Ezequiel tem muitas visões maravilhosas nesse livro, é um livro maravilhoso. É lamentável que existam pouquíssimos livros sobre Ezequiel, sobre Isaías, sobre Jeremias, na língua portuguesa, pouquíssimos livros. A gente não tem
muitos materiais para estudar, para se debruçar sobre esses assuntos, no livro dos profetas. Mas no capítulo 47, Ezequiel, capítulo 44. Capítulo 44 diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta do exterior do santuário que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, e por aí mesmo sairá. Depois me levou para a porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Irmão, o Senhor orientou o povo de Israel com essa profecia, que a porta do oriente, que é aquele lado por onde nasce o sol, por onde entrou a glória do Senhor, por esta porta ninguém mais poderá entrar na casa do Senhor. Essa porta ficará fechada para sempre, porque Deus entrou por ela. Mas o texto fala de um príncipe. Quando você lê o texto de Ezequiel, o texto vai falar de um príncipe, que tem um príncipe que ele vai comer, né? Os sacerdotes prepararão um holocausto para ele, ele oferecerá a Deus um holocausto, ele vai entrar por uma porta chamada de vestíbulo, ele comerá diante do Senhor, ele adorará o Senhor naquele lugar, e depois ele sairá. A gente fica falando: quem é esse príncipe? Quem é esse príncipe? Porque os reis dos reis está sentado no trono, o filho de Davi. Quem será esse príncipe? Irmão, muito provavelmente, você sabe que Israel hoje é uma república parlamentarista, né? Hoje tem um parlamento lá. Então o Senhor Jesus, ele governará a nação de Israel. E o texto diz, eu vou ler esse texto, nós vamos ver esse texto, em que o Senhor, ele lidará com os conflitos das nações. Por exemplo, hoje nós estamos vendo um conflito em que a Rússia, ela está invadindo a Ucrânia, está anexando parte do território da Ucrânia. A Ucrânia está em guerra com a Rússia, dizendo: não, aqui é o nosso território. Então o Senhor, você sabe que existe parte do território do Japão que foi anexado pela Rússia, algumas ilhas do Japão, que no final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia anexou o seu território e ela não vai devolver. O Japão já reivindicou, mas a Rússia disse que não vai devolver. Parte do território da Alemanha, tem um enclave, chamado enclave lá na Europa, que pertencia à Alemanha no final da Segunda Guerra, mas a Rússia anexou. A Rússia é o maior expansionista, é a maior nação expansionista do mundo, é a Rússia, desde sempre. Então, o que é que vai haver? Quando o Senhor Jesus voltar, esses conflitos que há entre as nações, o Senhor Jesus, ele julgará esses conflitos. Só que, o que é que vai acontecer? Será que o presidente da Rússia vai sentar com Jesus numa salinha, como o presidente americano costuma sentar quando recebe um chefe de estado de algum outro país? Não, irmão, obviamente não. Esses homens não terão o privilégio de ver o Senhor. Eles não terão esse privilégio. Então esse príncipe, muito provavelmente, ele será um primeiro-ministro de Israel, que vai poder entrar no templo, vai poder comer diante do Senhor, adorar o Senhor, de alguma forma receber instruções do Senhor e tratar com essas nações. Essas pessoas não terão direito de ver o Senhor. Eles não verão o Senhor. Você se lembra que depois que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, nenhuma pessoa que não era cristão viu o Senhor ressuscitado. Só quem viu o Senhor ressuscitado foram seus discípulos. Somente os seus discípulos viram o Senhor. Paulo diz isso em Coríntios, que ele foi visto por 500 irmãos. Ele foi visto por aqueles irmãos que estavam no cenáculo. Mas os soldados romanos viram? Os soldados que estavam lá guarnecendo o túmulo do Senhor, eles viram? Não, eles não viram o Senhor. Eles viram os anjos com aspecto de um relâmpago, saíram apavorados, mas eles não viram o Senhor.
Então esses homens, eles não terão o privilégio de ver, inclusive os 12 apóstolos. Por que o Senhor estabeleceu 12 apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro? Porque eles foram testemunhas oculares da sua ressurreição, é assim que diz o texto. Então no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, aqueles 12 apóstolos se levantaram, cheios do Espírito Santo, e disseram: este Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles testemunharam para eles que Jesus está vivo, está sentado no trono. Então, irmãos, esse homem, ele muito provavelmente será um primeiro-ministro, muito provavelmente alguém que terá o privilégio de poder entrar no templo, conversar com o Senhor, ouvir as suas instruções e sentar com os chefes de Estado das nações para conversar com elas com respeito aos problemas, os conflitos. Existe um texto que fala sobre isso. Então, irmãos, Ezequiel capítulo 44, ele fala sobre isso. Agora, depois que isso acontecer, depois que o Senhor Jesus se sentar no trono para governar a nação de Israel, vai se cumprir uma profecia que foi falada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento, você se lembra que um dia, abre aí comigo sua Bíblia em Zacarias capítulo 8. Um dia o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 21, ele entrou no templo. Zacarias capítulo 8, irmãos. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo, ele entrou no templo. Quando ele chegou no templo, diz o texto que os cambistas estavam com suas mesas cheias de moedas, trocando dinheiro. Haviam gaiolas onde eles vendiam pombas, vendiam aves para sacrificar. Haviam ovelhas, haviam animais. E o Senhor expulsou os animais da casa do Senhor, virou a mesa dos cambistas e disse assim: não façais da casa de meu pai covil de salteadores, porque a casa de meu pai será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Lembram disso? E é exatamente no final, quando inicia quando inicia o milênio, que essa profecia se cumpre. Por quê? Porque agora que o nosso Senhor Jesus, ele está lá no templo sentado, sabe o que é que vai acontecer? Os povos irão para Jerusalém buscar o Senhor. Aí Zacarias capítulo 8 diz assim, ó, Zacarias capítulo 8, versículo 20, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Perceberam, irmãos, por que Jesus disse isso? Quando ele chegou no templo, o templo estava profanado, a casa do Senhor estava profanado, e o Senhor disse: não façam da casa de meu pai covil de salteadores. Estava cheio de ladrões a casa do Senhor, esperando a oportunidade de furtar aquelas moedas. E o Senhor disse: não faça da casa de meu pai covil de salteadores. A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Então os povos de todas as nações do mundo, depois que o nosso Senhor estiver sentado no trono lá em Jerusalém, as pessoas irão lá fazer suas orações, irão buscar em Jerusalém o Senhor, as pessoas de todos os povos. Os judeus que hoje eles são detratados, odiados, mortos no mundo inteiro, eles serão respeitados, serão amados e serão queridos. Todos os povos vão querer os judeus perto de si. Poxa, olha o que o texto está dizendo, que 10 pessoas pegarão na orla das vestes de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.
Então, irmãos, quando isso acontecer, o nosso Senhor Jesus estará sentado no trono e Ele vai governar ali por 1000 anos. O mundo terá 1000 anos de paz. O diabo, ele estará preso nas profundezas do abismo, o abismo sem fundo. O mundo terá paz. Isso que a gente vê hoje, né? As paradas gay, os movimentos aí, né? LGBT. Hoje tem até passeata dos satanistas, né? Eles estão fazendo isso também. Carnaval. Você não vai ver mais ninguém dizer que vai macetar o apocalipse. Não vai ter isso no milênio. Não vai ter mais isso. O mundo mergulhará em paz durante 1000 anos, porque Jesus Cristo estará governando as nações. Você conhece aquela profecia de Isaías capítulo 11? Abra comigo aí sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías 11. Isaías capítulo 11 diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito sobre a toca da áspide, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar os restantes do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Então, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus estiver sentado no trono, o mundo mergulhará numa paz tão grande que nem os animais selvagens. Alguém aqui gosta de assistir Animal Planet? E ver aquelas cenas dos leões? Terrível, né? É horrível, a gente vê a criação de Deus fazendo aquilo, né? O jacaré, né? Pega na cara de um bezerro, de uma zebra e dá aquele giro da morte, estraçalha a cara do outro animal. Isso não acontecerá mais, irmão. A paz de Cristo encherá o mundo de tal modo que até o reino animal estará afetado com a sua presença. Nem os animais. Você imagina uma criança brincar na cobra de uma serpente. Imagine, o texto está dizendo que o lobo habitará com o cordeiro.
né? A gente usa essa expressão hoje, lobo em pele de cordeiro, porque o lobo ele é o predador natural do cordeiro. Mas aqui está dizendo que o lobo e o cordeiro habitaram juntos. O leão vai comer palha, vai comer feno, vai comer vegetal, porque Jesus Cristo estará sentado no trono, governando as nações por 1000 anos. Irmão, o texto no verso 10 diz assim: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. As pessoas não vão mais recorrer a ídolos estranhos, a deuses estranhos. As pessoas não vão mais se envolver com ocultismo, com coisas estranhas, porque ele sabe que o Deus verdadeiro está ali, sentado no trono. Haverá paz em toda a terra. A Bíblia diz, irmão, tem pelo menos 3 textos que diz, 3 profecias, que diz em 3 livros diferentes, que as nações transformarão as suas espadas em relhas de arado. Você já leu esse texto já? 3 textos que falam sobre isso. Você sabe o que o texto está querendo dizer? As nações transformarão suas espadas em relhas de arado. Você sabe que todos os anos as nações gastam bilhões de dólares em armas. Você já procurou saber quanto é o orçamento militar dos Estados Unidos por ano? Sabe quanto é? Alguém dê um chute aí para mim, para me ajudar. Dê um, hein? 3 bilhões, 13 bilhões. É quase $1 trilhão. Quase $1 trilhão. São 850 bilhões de dólares por ano. É que os Estados Unidos investem. Os Estados Unidos investem em armas mais do que a Europa inteira junta. 850 bilhões de dólares. Todo ano eles aumentam, eles vão aumentando. Esse ano, se você for ver agora o orçamento de 2025, provavelmente já deve, se nós já não estiver na casa dos 900 bilhões, é capaz de já ter ultrapassado as casas dos $1 trilhão. E o investimento, irmão, não é só na compra, não, é no desenvolvimento de tecnologias sensíveis, caríssimas, que eles levam 30 anos desenvolvendo. 30 anos desenvolvendo um avião invisível aos radares. Tantas e tantas outras tecnologias. Sistemas submarinos extremamente silenciosos. Sistemas de defesa antiaérea. Então, quando a Bíblia diz que os povos transformarão as suas espadas em relhas de arado, as nações do mundo vão pegar os seus recursos, seu dinheiro, seu conhecimento adquirido com anos de pesquisa e desenvolvimento, e vão investir no cultivo da terra. Jesus Cristo estará no trono, as nações não vão querer mais saber de briga, mais de guerra. Jesus Cristo está governando o mundo. O que eu vou agora é gastar meu tempo cultivando a terra. E as pessoas vão viver em paz, cultivando a terra. Isso é a profecia, irmão. Será 1000 anos. O mundo vai provar por 1000 anos uma fração do que nós experimentaremos na eternidade. Uma fração. E eu não estou falando aqui ainda, isso aqui ainda não é estado eterno, irmão. Isso aqui ainda é milênio, ainda é o mundo, ainda são as nações aqui. Eles vão experimentar uma paz tão profunda. Vão cultivar a terra, vão se preocupar em criar seus animais, em serem fazendeiros. Esse será o mundo durante 1000 anos, enquanto o nosso Senhor Jesus estiver sentado no trono. Agora, tem uma coisa maravilhosa que vai acontecer. É uma profecia no livro de Ezequiel, que o texto diz que quando o Senhor Jesus estiver sentado no trono, dentro daquele templo, está lá em Ezequiel, capítulo 40 dos 8 últimos capítulos de Ezequiel, diz que manarão águas do limiar do templo, debaixo do templo, vão sair água. Essa água vai para 2 lugares. Vai abrir um braço, uma quantidade de água vai para o Mar Morto, e a outra vai para o grande mar, o mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo. E o Mar Morto voltará a ter vida. Irmão, o Mar Morto, ele é tão salgado que nós não podemos mergulhar de cabeça. Você não pode mergulhar de cabeça. É tanto sal que tem no Mar Morto, que se cair uma gotinha de água no seu olho, ele arde igual a pimenta. Não tem vida no Mar Morto.
Mas as águas que vão sair do trono do Senhor, elas vão desembocar no Mar Morto, e o Mar Morto voltará a ter vida. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 1. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão os pescadores, desde Engedi até Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. Seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Está vendo, irmão? As águas que emanam do trono, onde ela passar, o que estiver morto vai passar a ter vida. Irmão, o Mar Morto é um lugar desértico, é um lugar, do ponto de vista da beleza, é um lugar horrível. Não tem beleza naquele lugar. Você no Mar Morto não encontra nem algas que você vê aqui na praia. Você não vê isso no Mar Morto. Não tem vida naquele lugar. Tem lá uma areazinha ali que fica uma lama, que o pessoal diz que é uma lama que é boa para pele, né? Fica lá um pessoal tomando banho de lama, se enchendo de lama, passando lama na cara, no cabelo. Eu preferi não tomar banho de lama. Vou tomar um banho no Mar Morto. Quem quiser tomar banho de lama, fique à vontade. Deixa eu tomar banho de lama quando eu estiver em Salvador, no inverno, quando chegar. Amém? Então, irmãos, onde esse rio passar, ele dará vida. O Mar Morto não tem absolutamente nenhum tipo de vida. Você sabe que existe um cálculo feito pelos cientistas, que o mar normal, para cada 1 litro de água, existem
parece que 500 gramas de sal para cada 1 litro de água. No mar normal, nos oceanos normais, no Atlântico, no Pacífico. Mas no Mar Morto são 5 quilos de sal para cada 1 litro. É tanto sal que você não afunda no Mar Morto, viu, irmão? O Mar Morto tem um efeito lá que joga para cima. Não sei explicar isso agora, mas ele te joga para cima. O pessoal fica com um jornal deitado no Mar Morto assim, ó, lendo revistas. Gostou, minha irmã? Vai lá um livro, né? Tem que dizer ao pessoal assim: aproveite, porque isso vai acabar. O Mar Morto vai passar a ter vida. O melhor disso tudo aqui, irmão, toda essa maravilha, é que Jesus estará sentado no trono. É o melhor. O melhor de tudo é isso aqui. Então, irmão, o mundo hoje menospreza o Senhor. O mundo despreza o Evangelho. Mas o mundo provará por algum tempo o que é o Evangelho, a maravilha do Evangelho. Mas eles só terão o privilégio de provar isso por 1000 anos. As nações só provarão isso por 1000 anos. Nós provaremos isso pela eternidade. A paz de Cristo que excede todo entendimento, a presença do Senhor, eles não provarão disso como nós provaremos. No finalzinho do livro de Ezequiel, no capítulo 48, diz assim, Ezequiel capítulo 48, são alguns poucos versículos. Diz assim, Ezequiel capítulo 48 diz assim, ó, versículo 29, diz assim: estas são as terras que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade, da banda do norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Levi, de Judá e Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. A banda do oriente, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, de Benjamim e de Dan. Da banda do sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, de Issacar e de Zebulon. Da banda do ocidente, 4.500 côvados e suas 3 portas, a porta de Gade, de Azer e de Naftali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Irmão, a gente sabe que hoje existem judeus espalhados pelo mundo inteiro, não é isso? Você sabe que muitos de nós podemos ser descendentes de judeus, porque a nossa história conta que os judeus participaram do descobrimento do Brasil junto com Dom Pedro, junto com Pedro Álvares Cabral. Os judeus no século XVI, eles vieram morar no Brasil, fugindo da perseguição da Santa Inquisição, lá na Península Ibérica, na Europa, né? Portugal, Espanha. Então, muitos brasileiros, eles têm uma ascendência judia. E muito provavelmente, muitos de nós vai participar do cumprimento dessa profecia. Muitas pessoas que são judeus. Então, o Senhor falou que Ele pegará os judeus que estão desterrados do mundo, os judeus que estão espalhados, e Ele vai trazer esses judeus de volta para Israel. E aí sabe o que vai acontecer, irmão? O Senhor de novo, Ele vai pegar a terra de Israel e Ele vai fazer uma redivisão da terra entre as tribos. Esse capítulo 48 todo fala sobre isso. Vai chegar novos judeus vindo de outros países, e o Senhor vai repartir a porção dele, a porção que cabe a ele, segundo a promessa que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele vai repartir a terra com aqueles judeus que voltarem para lá. E aí o mais maravilhoso de tudo é que a terra vai mudar de nome. O nome da terra agora, o nome daquela cidade será: o Senhor está ali. Não sei exatamente qual a expressão em hebraico, mas, irmão, a vinda do Senhor para Israel será basicamente essa. O texto diz que as nações, elas terão de celebrar a festa dos tabernáculos, todas as nações. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui em Isaías. São 2 textos que falam, um é Zacarias, outro é Isaías. Qual é o de Zacarias, Luciano? Zacarias 14, vamos ler aqui Zacarias 14, e tem Isaías 66 também.
Zacarias 14. Zacarias capítulo 14, versículo 16. Isso. Zacarias 14, 16. Todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá chuva, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campinas dos cavalos: santo ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Então, irmão, todas as nações subirão. Agora você repare que o Senhor está dizendo que a nação que não subir, todas as nações terão de subir. Todas. O Brasil vai ter que ir lá celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as nações, os americanos, os povos africanos, os povos europeus, todo mundo tem que ir. E aí o povo que diz: não vou não, esse ano não vou não, Senhor me perdoe, não vou não. Vamos aqui com algumas dificuldades econômicas, não vai não? Sabe o que o Senhor fará? Você repara que aqui agora, os povos transformaram suas espadas em relhas de arado. Eles agora estão cultivando a terra para viver. O Senhor diz assim: não vou mandar chuva. E aí aquele povo vai cultivar a terra, não virá chuva, e eles perderão toda a sua agricultura, toda a sua plantação. Esse será o castigo com que o Senhor castigará as nações que não subirem a adorar o Senhor e a celebrar a festa dos tabernáculos. Perceberam, irmãos? Então, irmãos, e quando o texto aqui se refere ao Senhor dos Exércitos, o texto diz assim no versículo 16, assim: todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. O Rei, o Senhor dos Exércitos aqui, não esqueça que o Rei, o Senhor dos Exércitos, ele está sentado no trono lá em Jerusalém. Ele está lá, nesse templo de Ezequiel que nós vimos aqui. Então todas as nações têm de ir buscar o Senhor e têm de adorá-lo e celebrar a festa dos tabernáculos. Tem um outro texto que diz que as nações pagarão a eles, a nação de Israel, tributos com ouro de Ofir. E é por essa razão que o texto diz que o Senhor abalará o céu e a terra e fará com que todas as riquezas das nações vão e sejam colocadas naquela casa, quando ele está dizendo lá em Ageu que a última glória daquela casa seria maior do que a primeira, porque as nações pagarão tributos a Israel. Irmão, a importância, hoje nós olhamos para o mundo, né, para a geopolítica do mundo, e nós vemos que os Estados Unidos hoje, ele é a nação mais importante do mundo. Pode até discordar disso, mas você vai ver que no final das contas é isso mesmo. Politicamente é os Estados Unidos, militarmente é os Estados Unidos, economicamente é os Estados Unidos. Todo mundo quer vender para os americanos. Eu estava vendo agora um dado, né, que a Embraer, ela aumentou. A Embraer, você sabe que o Brasil é o maior? Muita gente não sabe disso, viu, irmão? Às vezes eu falo para os meninos em sala de aula: você sabe quem é o terceiro maior fabricante de avião do mundo? Não sei, professor. O terceiro maior fabricante de aviões do mundo é o Brasil. É a Embraer. Aí a Embraer, essa semana, ela teve um aumento do valor do mercado, né? As ações da Embraer subiram muito. A Embraer hoje é uma empresa que está valendo um valor de mercado de 24 bilhões de dólares. Isso não é coisa pouca, tá? E os grandes negociadores, os CEOs das grandes empresas, tem uma empresa chamada BlackRock, que é uma empresa que ela gerencia recursos. É um negócio assim assustador.
É como se 70% da riqueza do mundo tivesse sob o controle desses homens, as grandes empresas do mundo. E um desses CEOs de uma dessas grandes empresas, eles começaram a dizer: olha, comprem ações da Embraer. A ação da Embraer pulou de 9 para $40. Então a empresa, as ações da Embraer subiram muito. Mas você sabe para quem a Embraer vende 80% dos seus aviões? Sabe para quem? Para os Estados Unidos. Todo mundo quer negócio com os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos que vai fazer sanções contra um país, todo mundo fica: não, peraí, vamos sentar para conversar, porque sabe que vai à falência. Os Estados Unidos hoje é a nação mais importante do mundo. Tá? Os Estados Unidos hoje, ele lidera um esforço de guerra contra a Rússia ali na Ucrânia. Já enviaram mais de, não sei se já chega a $100 bilhões, mas é muito dinheiro que eles enviaram. E os Estados Unidos diz assim para a Europa: ó, enviem dinheiro também, viu? Se os Estados Unidos não disser nada para a Europa não faz nada. Eles lideram o mundo ocidental. Tá? Os Estados Unidos hoje é a nação mais importante do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que quando Jesus voltar e se sentar no trono de Israel, Israel é que será a nação mais importante do mundo. Não será mais os Estados Unidos. Israel será a nação mais importante do mundo no milênio, quando Jesus voltar. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se sentar no trono, durante o milênio, esse milênio ele vai acontecer de duas formas, tá? O milênio para a igreja. Quando estará a igreja, irmão? Quando tudo isso acontecer, a igreja está lá nos ares. Os vencedores estarão sentados nos tronos, como nós vimos semana passada, lá em Apocalipse capítulo 20. Vi tronos e neles se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A igreja está lá nos ares. E Israel estará aqui na terra. A gente lembra que o Senhor, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Ele fez uma aliança com Abraão, Ele disse a Abraão que a sua descendência seria numerosa, tão numerosa quanto a areia da praia que está no mar, e quanto as estrelas do céu. As estrelas do céu, de acordo com o entendimento de muitos irmãos, elas falam da igreja. E a areia da praia que está no mar, do povo terreno do Senhor, a nação de Israel. O irmão Christian, ele dizia o seguinte: ele acreditava no seguinte, ele acreditava que, embora Jesus Cristo estivesse sentado no trono aqui na terra, lá em Jerusalém, ele estaria ao mesmo tempo sentado num trono lá no céu. Ele estaria ao mesmo tempo em dois lugares. O irmão Christian, ele acreditava nisso, tá? Então, eu acredito na mesma coisa que ele. Eu não creio que seja diferente. Porque, irmão, o céu sem Jesus não tem graça. O céu só será o céu se Jesus estiver lá. A terra só será maravilhosa se Ele estiver aqui também. Então, irmão, o Senhor estará nesses dois lugares governando ao mesmo tempo, nos céus e na terra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu não vou me estender muito, eu vou parar por aqui. Eu acredito que os irmãos têm bastante aviso, não, Luciano? De conferências. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu queria falar sobre os últimos grandes do Senhor. Desculpe, é verdade, semana que vem é conferência. Verdade. Depois da conferência, se o Senhor se permitir. Oi, Luciano. Não sei. Aí eu não sei. Amém. Está mantida, né, Aurélio? Amém. Amém, irmão. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos pela preciosidade da Sua palavra e por todas as promessas e esperança que ela nos fornece, Senhor. Obrigado, Senhor, pela esperança da Tua vinda. Nós aguardamos a Sua vinda e o nosso desejo é que o Senhor não se demore. Pedimos acima de tudo que o Senhor nos prepare, Senhor, nos ajude a estar prontos, nos ajude a estar vivendo uma vida para o Senhor, vivendo uma vida santificada, consagrada, para o Seu inteiro agrado,
de modo que estejamos prontos no dia em que a 7ª trombeta soar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor, nos guarda e nos sustenta. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Aleluias.